útil. Meus caros amigos, meus caros irmãos, que a paz e a bênção de Jesus possa permanecer no coração de cada um que veio aqui hoje, agora e sempre. É muito bom continuar o estudo do Livro dos Espíritos, hoje com um tema interessante, né? Que fala sobre os anjos, né? Anjos de guarda, espíritos protetores, familiares, simpáticos. Nós temos anjos de guarda, podemos dizer assim, às vezes, muitas vezes tão esquecidos por nós mesmos, né? Como são eles? Qual a finalidade deles? Como eles podem nos ajudar? Eu pergunto isso porque nós vivemos no link de vai e vem com a espiritualidade, seja boa ou seja ruim. Muitas vezes nós disparatadamente estamos conectados por nossas imperfeições a muitos irmãos também que possuem as mesmas imperfeições que a nossa, e aí fica aquela obsessão direta. Porém, a gente sempre fala, né, naquela reuniãozinha, palavra que eu não faço mais, mas a gente passou um bom tempo falando. Lembre-se dos seus protetores, dos seus anjos de guarda. São espíritos familiares de cada um de nós. E hoje nós vamos estudar, que é um estudo mesmo bem... Então, se quiserem dúvidas, podem perguntar, levantar a mão, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é um estudo, certo? Como que a gente pode entender isso deles, para nos ajudar da melhor forma? Não tenham dúvida que lhe conhecem profundamente cada um. Sabem detalhadamente. E tem ligação muitas vezes antes mesmo de você reencarnar. Tudo preparado ali. Maria, José, Fernando, Alcides, Carmen, eu amo você, está tudo preparado. Ajudei nesse planejamento. Estão conosco na caminhada, para a gente não poder derrapar nessa estrada. Porque cada vez mais, eu estava aqui, enquanto Alcides falava, orando, me concentrando, e me veio muito o pensamento de cada vez mais nós precisamos nos espiritualizar, saber sobre a realidade do Espírito, saber sobre o que é importante para cada um de nós de verdade. Porque está aí, mês de setembro, setembro amarelo, muitos vazios, suicídio para todo lado, porque muitos irmãos estão depositando felicidade em outras coisas que vão se extinguir. Ou irmãos que não sabem como encontrar, porque vivem um vazio existencial enorme, uma montanha enorme que não sabe como escalar, e acaba não querendo extinguir a vida, mas fugir do problema que está. Mal sabem que a vida continua. A vida vai em frente. A vida nunca vai desistir de você. Essa foi uma frase que me veio há um ano atrás, que vai ter de novo um setembro, domingo que vem, sobre suicídio. E eu estava no caminho indo, e essa frase vai ser o lema do setembro hoje. Quando eu falei, o pessoal, poxa, mas não foi eu, não foi isso aqui não, viu? É lá do alto, esse mentorzinho que está aqui. Você pode até tentar desistir da vida, mas a vida nunca vai desistir de você. Nunca. Nunca. Então, por isso que eles estão ao nosso lado. Para tentar nos chacoalhar muitas vezes e dizer, poxa, atenta, acorda, né? Para começar, para a gente entrar, eu queria resgatar duas perguntinhas antes. A 490, eu sei que foi visto, mas é um estudo do Livro dos Espíritos, a gente pode repetir de novo, né? Que se deve entender, olha o que Kardec pergunta, o que se deve entender pelo anjo da guarda? E aqui eu abro um parêntese, porque muitas pessoas têm aquela ideia figurativa do anjo da guarda. Qual é a ideia? Com asa, né? O que mais? Vai estar sempre perto da gente.
Isso. Mas com asa, com a coroazinha, tocando harpa ou flauta? Tocando harpa, e está ali, que serve para a nossa prece. Às vezes só lembra na prece à noite quando vai dormir, que eu fazia assim, anjo da guarda, Deus companhia, enfim. Mas será que é isso, esse ser angelical com a cara muitas vezes triste, que está ali, com aquela cara de poxa, né? Nós temos essa ideia muitas vezes, não só dessa, mas de outras encarnações, pela mãe, pelo pai, pela igreja, de encarnações na parte da igreja que vem, entendeu? Por sempre colocar para eles fazer o que nós devemos fazer. Mas é preciso eu entender o que é o anjo da guarda. E aqui o Espírito de Verdade responde. A 490. Sei que ela está acompanhando também aqui, né? Aí diz o Espírito de Verdade. O Espírito protetor pertence a uma ordem elevada. Ponto. É isso. Então é o Espírito que vai te proteger. Não é que vai tirar-lhe as provas, isso é importante, mas vai tentar te guiar da melhor forma nessa vida aqui. Ama-nos muito mais do que a gente imagina, de coração. A outra informação sobre o anjo da guarda, que está caindo as asas, tudo, né, é que ele é um espírito de ordem mais elevada que você. Não significa muitas vezes que ainda é o superior ou que ele já parou de progredir. Ele está em progressão também. Está em progressão. Mas comparado a nós, a cada um, ele é de uma ordem superior a nós. Não apenas intelectual, mas principalmente de moral já. E aí, quando eu vinha pensando no estudo, se ele já tem uma superioridade moral, é porque ele já passou por estradas, pedras e dificuldades que nós muitas vezes estamos passando, e ele sabe que você é capaz de superar. Sabe tanto que intui muitas vezes. Né? Não então às vezes só diretamente pelo pensamento, mas vai para um irmão que está ali do lado, fala. Ou então dá uma vontade de ler, rapaz, tem que ler aquela parte, filho. Uma coisa eu sei do meu, no seu nome, nem nada, nunca vi, nunca se revelou para mim. Mas só sei que chama de filho. Posso puxar aqui, eu não tenho mediunidade de ver, falar, nem ouvir, não. Mas a intuitiva tem. Cada um que vem, que meu Deus. Quando eu falo filho, já até tomara que seja uma coisinha boa. E aí vai contar umas histórias daqui a pouco também, cada um tem. Então é um espírito protetor. Olha que bacana. Porque às vezes a gente tem a ideia, é ou não é? Isso está em Céu e Inferno de Kardec, o livro Céu e Inferno. Teorias criadas pelos homens por não conhecerem a realidade do Espírito. Qual uma dessas teorias? De que quem está no paraíso está lá e pronto. Quem foi condenado tem a condenação eterna nos infernos que tem. E tem o purgatório. Isso é um sistema criado pela mente humana, está em Kardec, em Céu e Inferno, por não entender muitas vezes ainda a realidade plena da vida espiritual. E que serve para alguns e está muito bem ali colocado. A pessoa até muito bem está seguindo a igreja e deixa vir tal. É melhor que muitos espíritas, muitas vezes, fazendo a caridade. Eu digo, tem ateus melhores que muitos cristãos ali. Não é o shapear Deus ser de religião que vai determinar a entrada lá. É o que você faz aqui de caridade. O que você faz, o que você é. Isso vai contar. Isso vai contar. E eu estou trazendo esse exemplo de céu, inferno e purgatório, porque graças a Deus diz aqui que o espírito anjo, se fosse ficar no céu eternamente, não teria, por teoria, contato com nenhum de nós. Mas aqui diz que tem.
Então, gente, alguém ficaria tranquilo no céu sem o seu filho? Sem o seu tutelado amado? Se fosse assim, e aí eu estou trazendo para a razão, tá? Porque o raciocínio é uma coisa do ser humano e devemos raciocinar. Kardec fala da fé raciocinada, né? De poder, essa fé é a que é capaz de encarar a razão frente a frente de qualquer forma, né? Então, se fosse assim, a gente não oraria para os santos, porque os santos estariam reservados. Então, isso são teorias criadas. Há ligação, sim, principalmente pelo pensamento nosso. Paulo de Tarso nos fala que há uma nuvem de testemunhas que nos acompanham. Agora, como eu estou linkado, né? Para que magnetismo eu estou direcionado? Então, que bom. É um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Tá? Quando vem aquele pensamentozinho, às vezes a gente bate o pé, não mais, escute, silencie um pouco. É assim mesmo, às vezes fica aquela vozinha ruim, né, de cinema, vem aquela vozinha boa. É o anjinho e o diabinho falando, né? A gente tem muitos que tentam nos influenciar por pensamento, mas que a gente saiba que ele é de uma ordem superior e que a gente possa escutar, sim, da melhor forma. A 491 fala: qual a missão do Espírito Protetor? Qual que é a missão? Eu achei interessante trazer essas duas perguntas primeiro. Tá? Aí diz, o Espírito Verdade: há de um pai em relação aos filhos conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-los nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Essa é a função do Espírito Protetor, do anjo, tá certo? Então, conduzir o seu protegido ao bom caminho. Ah, então tudo é beleza, maravilha. Nem sempre esse bom caminho é o mais fácil. Aqui a gente começa a destrinchar. O que disse Jesus com relação à porta estreita? Adentrai pela porta larga, adentra pela porta estreita, porque é a porta da vida, a porta larga, muitos vão, e é a porta da perdição. Quando ele fala aqui que conduzir seu protegido pelo bom caminho, o bom caminho é o bom caminho mesmo. Muitas vezes vai exigir uma renúncia de mazelas e dificuldades que trazemos em séculos. Por isso que são criadas muitas vezes experiências e provas que eu garanto todo mundo dessa sala ou está passando, ou já passou, ou vai passar. Para aprimoramento nosso. Aí quando bate a água, quando chega a prova, eu devo me acalmar um pouco, porque se eu me revoltar, a prova é essa, filho, você está na terra para isso. Eu não sei as dificuldades de cada um, eu sei as minhas, mas eu garanto que todo mundo tem as suas dificuldades, suas preocupações, sabe o calo que tem que superar. Quem aqui viu o filme de Divaldo? Né? Quem não viu, veja e leve um lenço, se prepare. Se possível, 2 ou 3. Tá? E um balde, né? Mas olha, é verdade. Viram no filme a Joana de Ângeles orientando ele, se preparando para as dificuldades que viriam? É ou não é? Preparar para o... Quando ele estava feliz com o livro, eu não vou contar o final não, tá? Não se preocupem. Vou contar uma partezinha só. Uma parte que tem um livro, que ele está feliz, né? Tudo ali com o livro e tal, uma rosa aparece e a rosa vira. Olha a rosa. Olha a rosa do livro, né? E o sangue escorrendo nela.
E ali ela alerta ele: prepara-te, porque espinhos vão vir ainda. Mas siga. São provas, são experiências que ele tinha o direito de se queixar. Mas preparado por ela, não, estou entendendo agora. E ele diz na entrevista: eu não pego o mal que o outro deseja em mim, não. Eu pego o que tem de bom ali, e o mal do outro que faz mal eu excluo. Porque se eu assumir esse mal, eu estou assumindo para mim mesmo, vai fazer mal para mim. E às vezes a prova bate na nossa porta, a gente vai reclamando, só quer, Deus me abandonou, tudo. Então eu fiquei pensando quando eu li isso aqui: olha a função do Espírito Protetor, conduzir ao bom caminho. Nem sempre esse bom caminho é o mais fácil, mas é preciso, porque pouco importa o corpo, o que vale é o Espírito que está dentro desse. Está aqui, no Livro dos Espíritos, sobre isso. Mas vale o soldado que chega no final, igual um soldado, ele cita desse jeito aqui, todo estrupiado, mas o que é a essência que tem ali dentro do nosso progresso. Está certo? Então entendamos esse caminho que nós estamos trilhando por aí. Tá? Ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições. Ajuda nos conselhos, mas temos ouvido nossos mentores. Eu paro para pensar que, poxa, porque a gente tem todo o pensamento dos obsessores, só fala do obsessor para cá, obsessor para lá. Chico Xavier, eu vou dizer a informação de Chico, você sabe de cor. A média de obsessores são 7 a 8 obsessores por pessoa. Tem uns que tem, eu digo sempre, 40, 50, talvez eu, e tem outros que tem menos, 2, como o William. Mas assim, Chico falava disso. Mas nós temos um Espírito protetor também. Nós vamos ver a força que ele tem em nossa, aqui na frente também. Consolá-lo nas aflições e sustentar na coragem das provas da vida. Sustentar na coragem das provas da vida. Vai correr das provas. Você sabe aí no fundo, a consciência batendo, que às vezes é um irmão que está difícil na família, é uma situação difícil no trabalho, é uma situação de mudança que vem para o bem. Quem ousa no bem fica mais na vitrine para receber pancada ou não? Vê o Paulo de Tarso, de joelhos aquebrantados, né? Quando ele era Saulo e se transforma em Paulo, a mudança ali, é de chorar também no livro. Mas sustentar toda a coragem no bem. Eu tenho uma frase, essa é minha, que eu sempre falo para a Larissa: Deus ajuda os corajosos, se for focado no bem. Pode até receber as pedradas e vai, e você não está isento disso. Mas a função também deles é de sustentar. É aquela voz que fala, não só na mente, mas no coração também. Segue, estamos aqui. Tá? Feito essa introdução do que é, diga, pode dar. É função do evitar, por exemplo, algum tipo de. Não, todo mundo ouvindo. Queria saber se a função do Espírito Protetor também é evitar algum tipo de, vamos dizer, que a pessoa vá para um determinado caminho que literalmente vai ser assaltado e ele de fazer ir por outro, ou não passar por ali porque ali ele vai bater no carro, algum tipo de coisa assim, real. É função Tem um caso, uma casa espírita importante, de que quando ele tinha que ir para a casa dele, ele tinha que atravessar um pedaço de uma linha de trem. Então ele saiu da casa espírita, ele conheceu a palestra, deu passo todo. Ele estava indo. Quando ele olha ali no trem, tinha vindo 2 pessoas de lá para cá, né? Ele sabia que daquele pessoal lá que ficava sempre assaltando as pessoas. Aí ele pensou bem, ele pediu a doutor Bezerra de Menezes que socorresse. E ele sentiu uma força dentro dele e vamos, com a voz, vamos que vamos, ele foi.
Quando ele foi chegando perto dos assaltantes prontos para dar o pote nele, os assaltantes saíram correndo. Ele não sabia por quê. Aí eu ouvi uma voz dentro do interior dele: é porque eles viram em você uma caveira andando. Isso é o espírito protetor agindo a favor da gente, quando a gente se coloca a serviço do bem também. Isso aí. Está respondido. Com certeza. Se você é um trabalhador, uma pessoa focada no bem, tem um trabalho de caridade, não é só presença no Peixotinho batendo ponto não, viu? É mudança interna e também no que você está fazendo de bem na sua casa, principalmente. O cara quer salvar a África da fome e não faz, sacia dentro de casa a fome de amor, né? de tudo. Então, se você está focado no bem, recebe uma proteção dessa, certo? Eu tive uma experiência, não que eu seja bom não, mas talvez com caridade dele, está aqui, a gente sabe com certeza. Eu uma vez aqui perto estava andando na rua e de repente veio uma intuição: filho, você está em perigo. Eu falei. E eu, vocês estão, ficou da minha cabeça. Aí de novo, filho, você está em perigo. Quando eu olhei para o lado, vi um irmão com suspeita bem assim, né, de talvez um risco de assalto e tudo, e desviei e pronto, foi tranquilo. Mas a gente vai ver aqui na frente que, dependendo do nosso livre-arbítrio, se eu estou me desviando muito na vida, não que ele nos abandone, mas a gente é que se afasta da vida. E ele fica meio que inacessível muitas vezes. E quando a gente começa a dar erro, estrambelhando, Papai do Céu faz: vem para cá, pro outro lado, vem logo, para você não se comprometer tanto mais na vida que você tem. É verdade. A única certeza que a gente tem é que vai passar por tudo anos, né? Mas se a gente, com o conhecimento que está tendo, com o Evangelho, com o estudo da doutrina, tudo, começa a fazer o mal, principalmente o mal ao próximo, tudo aí, filho, vem cá, vem para o outro lado logo, porque você está se comprometendo demais. Entendeu? Isso pode também. Por misericórdia de Deus, não nos deixam nos comprometer mais tanto. E aí vem, toma um choque do outro lado, dá uma estudadinha, se harmoniza e reencarna de novo. Mas isso é outro tema, né? Outra palestra de tempo. Vamos começar. 496, tá? O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode fazer-lhe mal? Tá? Vamos ver aqui. Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Costumais então lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Aqui é uma outra característica bem mostrada dos espíritos anjos da guarda, espírito amigo, como vocês querem chamar. Quando a gente está atropelando-se muito, eles realmente se afastam ali, tá? Mas nunca fazem mal, nunca. Eu falo isso porque eu já ouvi aqui um irmão, faz tempo, acho que 2010, chegou aqui no Peixotinho com a ideia de que, olha, eu vim para poder me tratar e tudo, como todos nós, mas antes de vir, o meu mentor falava muito comigo. E ele era. Eu tinha mediunidade e tal, mas ele se aparecia dizendo que era meu anjo da guarda. E sempre dizia para eu poder relaxar nos meus problemas, pudesse fumar droga. Olha só. Eu falei, mentor que nada. Claro que ele foi orientado aqui, mas às vezes a espiritualidade dos irmãos desviados do outro lado
se passam, não que eles são mentores, mas eu sou seu mentor. E use a droga aqui para poder você ficar mais tranquilo. Nunca vão fazer o mal aqui. Se algum desses aparecer para você, seja por aparecer por mediunidade ou pelo pensamento, você fala, descarta. Não vem com essa não. Está no Evangelho, né? Avaliar se o espírito é do bem ou do mal. Kardec fala sobre, não é porque veio uma mensagem do outro lado que seja boa, que seja do lado do espírito que falou. Avaliar o texto, o conteúdo que tem ali. Se for uma coisa te levando para o mal, ou te levando para baixo, pode ter a assinatura que for do Espírito que vai lá. Isso aqui não. Isso é o crivo da nossa avaliação, nosso estudo, de ver ali o texto, né? Porque, quer ou não, a espiritualidade ruim é inteligente. Também se seca. Né? E se a gente pode cair facinho, porque vem do outro lado, muitas vezes o Espírito falou. Eu conheci, gente, uma pessoa que está com transtornos gravíssimos, psicológicos, porque foi procurar uma cartomante. Entendeu? A cartomante botou ela para baixo completamente ali tudo. Está conectado com quem? É um trabalho sério? Será que veio do espírito bom? O espírito aqui, ó. Os bons espíritos nunca fazem o mal. Certo? Nunca. E o transtorno foi tão grande que ela está com pensamentos errados aí, tentar tirar a vida. Então, enfim, olha o que a mediunidade desequilibrada, às vezes não é nem mediunidade, é um charlatanismo mesmo que ali pode causar. Tá? Mas enfim, os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que façam aqueles que lhes tomam o lugar. Quem toma o lugar deles? Será que foi vontade do anjo da guarda de sair um pouco? Que a gente adora jogar a culpa nos outros. Ou fui eu com as minhas vibrações, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, que atraí alguns irmãos? Eles deixam. Filho, é você que está escolhendo a sua turma, o seu grupo. É você que está por escolha de pensamento e de sentimento. Toda ação é começada primeiro por um pensamento e uma vontade. E mesmo assim, quando eu não executo a ação, só com o pensamento já o pensamento a forma feita. Se eu desejo mal a alguém, eu já estou lançando um míssil, né, pelo pensamento que atinge a vida. E com certeza, se eu desejo mal a alguém, eu fico no rancor, na raiva, eu estou me conectando com os irmãos. Uma das coisas que os espíritos superiores, anjos da guarda, respeitam muito em nós, sabe o que é? Chama-se livre-arbítrio. Primeiro, porque não querem tirar o mérito nosso das nossas escolhas. Tá? Segundo, é a nossa vontade. Eles respeitam a sua vontade, filho. Tem tudo mostrado aqui agora, tudo, poxa, e mesmo assim vai no erro. A gente sabe que a transformação é lenta. Tem uma passagem de Emmanuel, no Fonte Viva, que ele começa a citar: nenhuma árvore de 200 anos chega à altura e à grandeza que tem da noite para o dia. Vai devagarinho. Todos nós somos sementes. Mas, então aqui ninguém vai sair anjo agora de uma vez, mas é preciso já começar a mudar. E aí vem o Evangelho que fala: multiplicai os vossos talentos. É preciso multiplicar. Identifique dentro de você, se conecte com o alto para poder multiplicar. Porque aquele que não multiplicou, choro e ranger de dente. Teve um que 2 foi para 4, 5 multiplicou para 10, mas teve um que está no Evangelho que fala: esse enterrou na terra o talento que teve. E aí ele diz depois: veio choro e ranger de dentes. Então é interessante que na escrita tem enterrou na terra. E é a gente todinho. A gente às vezes não precisa enterrar na terra física, mas na terra dos prazeres materiais a gente enterra nossos talentos todos.
Não é verdade? Então vamos seguindo. Costumas então lançar a conta da sorte. Tá aí, eu acho que tem outra passagem no filme também que fala, né? Se você quiser desistir, vai ficar por sua conta. Vai ficar por sua conta. Nós não te ajudaremos mais, fica por sua conta. Aí, peraí, né? Costumas então lançar a conta da sorte as desgraças que vos acabam, quando só sofreis por culpa vossa. Tá? Vamos seguindo. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Ó, Kardec, ele vai de novo. Aí deixa vocês pensando, então, como é que é? Será que ele vai deixar ou não? Essa segunda pergunta aí, Kardec, é mais ou menos a primeira 496, só que ele de novo, né? E aí vem, ó. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, e isso eu achei interessante, um protegido dará toda a força ao seu protetor. Não é o protetor que dará toda a força ao seu protegido, entendeu? E eu fui checar em várias traduções isso. Eu falei, poxa, é o protegido, sou eu, vou dar toda a força para o meu protetor. Ele já tem, mas resta acessar a nós. Quando eu tenho um pensamento de raiva, de depressão, eu estou bloqueando esse meu acesso com ele. Mas resta a minha pessoa, puxar minha força de dentro e dar essa força a ele toda. Isso eu achei fantástico. E sabemos que os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. E aí eu venho convidar todos, não se intimidem com o mal, ousem no bem, ousem. Porque uma das outras perguntas que tem no livro dos Espíritos é: por que o mal parece prevalecer? Porque os bons são tímidos. O mal é ousado. Quando o bem ousar mais, há de prevalecer. A gente fica muito na passividade, quando nós não temos noção da nossa força de dentro, interior. Não temos a capacidade que nós temos de poder mudar. Não é assim que fala a semente no Evangelho, de novo trazendo. Quando a semente cai em boa terra, multiplica em 60, 70 e 100. Caiu na terra, o sol queimou. Caiu, botou no bolso de um homem que esqueceu, caiu, os pássaros pegaram. Caiu numa terra com os arbustos que cresceram, abafou. Isso é outra palestra. Mas eu quero citar a parte que caiu em boa terra. O seu bem, a sua semente, quando você decide, há uma força enorme, se multiplica em muitas. Tá? Não duvide, não é que talvez vá acontecer, é lei natural. Vai, isso quem diz é Emmanuel. Não é que é uma possibilidade de eu vou ficar bem, você vai. Chico Xavier já dizia que o melhor e maior advogado que nós temos para conosco, quando passar para o outro lado, é o bem que fizemos aqui. Porque o Pai contabiliza tudo, não tem perigo de esquecer. É o bônus horas do nosso lado? E tem. Mas sabe onde vai levar essa moedinha de bônus horas? É na consciência nossa, no nosso coração. Eu lembro muito, estou vendo ali os pais de Léo, né? Léo Machado, eu estava no seminário com o Léo Machado, esse meu grande amigo. E certa feita ele me puxa no canto e fala: olha, Lúcio, Deus me dá toda a oportunidade, né? Tu trabalha, tal, falar, tudo Léo, Mas olha, no final vai sobrar só nós, falei, nós e nossa própria consciência, no final de tudo. Isso é o que vai contar. Realmente. Certo? Então nos preparemos. Porque existe uma boa batalha do outro lado, tentando neutralizar um ao outro. Mas é um bom combate, que Paulo fala. Tá? Então vamos lá. Os maus espíritos se unem, para você já leu,
pode acontecer que o bom espírito encontre a luz uma boa vontade a ser auxiliada. Abriga-se então em auxiliá-la, aguardando que o seu protegido lhe volte. Então assim, tu desviou, puxa, está a sua mercê, está a sua sorte. Eu vou continuar meu trabalho aqui. Vou continuar. Mas aguardando muitas vezes por dores o despertamento nosso, infelizmente. Não é assim que a gente vê sempre as mães sofrendo no outro lado, porque o filho. A mãe de André Luiz no filme, Tom André, né? Às vezes vem, poxa. Então assim, Lívia com Emmanuel também. Emmanuel é um dos que mais sabe o Evangelho, mas Lívia está na frente dele ali. Tem nas obras. Aguardam por amor a nós, tá? Quanto tempo. Será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Uma pergunta, né? Deixa eu entender que eu lembrei. Será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Olha só. Não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, gravem isso, a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Então vamos mergulhar aqui agora. Seria muito fácil se qualquer dificuldade eles viessem e resolvessem por nós o que cabe a nós fazermos. Qual é o mérito que cada um teria? Nenhum. A vida seria até de uma forma, de certa forma, passiva demais. Porque o bom da vida são os altos e baixos. É assim. Se eu não tivesse que resolver problema nenhum, tudo tivesse. Deus faz tudo por você. Tudo. Você não se preocupa mais com nada. Não é assim. Porque é vontade dele, do Pai, que há um progresso de educação espiritual ao longo das nossas vidas, não apenas de uma vida, ao longo de nossas vidas. E aí vem, quando vem a dificuldade, poderia até resolver, mas não é vontade do Pai, tá? Não é porque não possa, mas porque não quer, e justifica. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Filho, tu superastes essa prova. Não que tenha abandonado a gente, estou do seu lado. Lembra da primeira pergunta? Para sustentá-lo na coragem, para sustentá-lo, mas a ação, independente da dificuldade que cada um esteja passando, é nossa, é sua, é nossa, de cada um. Porque se Deus quiser, vamos chegar no outro lado dizendo, eu consegui. Às vezes, né, o outro ser, poxa, pode ser nós mesmos, poxa, tive tanta oportunidade, não me faltou amparo e sustento mesmo assim. A gente não acreditou muito, né? Faltou fé em nós mesmos, na força que trazemos, tá? Então, como é um bom pai, educa o filho. Você tem que aprender, filho, isso aqui, essa lição. Aquele pai que não diz não, sempre sim, deixa tudo, acaba realmente desviando e preparando mal os seus filhos para o futuro. Mas Deus não é que castiga, Ele é um bom pai. E como um bom pai não falha, esse não falha. Esse nosso pai não falha. Sabe o que é bom para nós. E vem colocar a situação ali. E não tenho dúvida que o mentor espiritual, o anjo de guarda, se alegra quando você supera. Não é isso que diz aqui, né? Poxa, não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído
e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos. Está vendo? Então você vai encontrar o seu guia, o mentor na sua frente aparecendo, falando. Quem é médium às vezes vê, não. Mas a maioria não é médium ostensivo para ver. Então vai agir como? Pelos pensamentos. Obsessões pesadas, cuidado com o monopensamento, as monoideias. Você está com a monoideia, batendo ali, direto, não sai. Aquela coisa ruim. Existe André Luiz falando os chips que colocam ali muitas vezes. Mas você, se elevar o pensamento a ele, ao alto, ao seu mentor, sai. Você tem a força. Quem comanda esse corpo é você nessa vida. Isso nós nem levaremos, mas o comandante é você. Então eu já estou sabendo agora que os bons pensamentos influenciam muito. Minha grande batalha, a guerra do ser humano hoje, é a guerra psíquica que tem. As psicologias, as psicopatias todas, os transtornos. Haroldo fala sobre isso. Cuidemos da nossa parte mental. Cuidemos. Não apenas com a parte de ligação, de ligar ao Pai com o Evangelho, seja em que religião for, mas também por ações de caridade, benevolência, de pensamentos, de mudanças. É possível mudar. Livro dos Espíritos fala até facilmente superar as próprias dificuldades. O que basta é querer. O que basta é querer a força, né, que tem. Então, a fraqueza, ele fala, os pensamentos que lhe inspira, porém que quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido, o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos. Essas três coisinhas. Fraqueza, descuido e vigilância, o orgulho, que é o primeiro que faz a queda, né? Cujo poder todo advém do fato de não opor-lhes resistência. Então atentemos a isso. São as brechas que nós damos realmente. Tá? Então sempre estamos nos sustentar, vamos correndo pelo tempo. 499. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido. Não haverá alguma circunstância que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista. Há circunstâncias em que não é necessário que esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Claro. Tem situações que ele não está como um reloginho do lado da gente, eu quero que esteja aqui do lado da gente. Tem muito o que fazer também, né? Mas não tenho dúvida que horas importantes, se começa a notar você elevando o pensamento, mudando o seu sentimento, ele sabe o sentimento que está dentro. Vamos estar muito mais presentes em nossa vida do que antes. Isso eu digo. Muito mais presentes. Não que tenha que estar do lado direto ali, mas a gente vai começar, se a gente se ousar no bem, em tentar experimentar esses bons pensamentos, a gente vai aliviar muitas vezes nossas dores. Certo? Eu já vou dar uns exemplos de algumas coisas interessantes. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor. Será que vai ter um tempo que a gente não vai mais precisar de guia espiritual? Uma pergunta. De mentor, anjo da guarda. E aí? Não vou nem levantar assim ou não, vamos ver. Vamos ver aqui, né? Sim, vai ter momentos sim que a gente vai precisar mais. Quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Aí isso eu vi quando depois eu vi. Isso, porém, não acontece na Terra. Não se dá aqui na Terra.
Eu ali todo empolgado, lendo ali, né? Poxa, que bom, que legal, mas olha, isso não se dá aqui naquela forma. Entendeu? Então, nos preparemos, né? Poxa, olha muito orgulhoso, né? Acho que vai ficar sem, vai ter muito caminho pela frente. Chico Xavier tinha muito poder. Poxa, tem muito caminho, muito milho para moer ainda, né, gente? Porque a Terra é um mundo de provas e expiações, está num caminho de regeneração, sim, de melhoras, de progresso. E nós também estamos nisso. E quem vai fazer a transformação desse planetinha somos nós aqui. A humanidade, com relação às ações do bem. Está certo? Mas isso acontece em mundos superiores, mundos celestes, realmente que existe uma classificação que é interessante vocês lerem no livro dos Espíritos, classifica os tipos de espíritos, né? Superiores, médios, inferiores, e aí depois ele dá 10 classificações que ele é fantástico, é lindo quando a gente vê os top linha, né? Os primeiros ali que realmente não dependem mais em nada de aflições do corpo, né? É uma caridade só. Mas vamos chegar lá, se Deus quiser, vamos chegar lá. Né? Então, por que é oculta a ação dos Espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protege, não fazem de modo ostensivo? Aquela coisa, né? O que poderia aparecer na minha frente? Por quê? Mas por que não é assim, discreto, né? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não abririas por vós mesmo o vosso espírito, e o vosso espírito não progrediria, tá? Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. Entenderam isso? Isso quer dizer que, por isso que às vezes confuso, será que é meu pensamento ou será que é do mentor? Porque se fosse muito fácil ele aparecendo, não seria nosso. Se bem que às vezes nos intuem, né? Nos dão alerta, realmente, mais firmes. Mas o pensamento quando vem fica meio confuso, às vezes, se é meu, se é do outro. Isso é bom, porque, olha só, se vos fosse dado conta sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Então, a escolha final, o mérito é nosso, nos ajuda, nos intui, mas fica aquela confusão para nós decidirmos por nós mesmos, tá? Foi até 501, né? Tem mais. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consente que anda sozinho. Eu falo a você, mas você vai andar. Não é a mãe que faz isso? Vem, neném, ande. E a gente vai por nossas próprias pernas. Eu tive 2 situações interessantes com o mentor, né? Que me marcaram bastante, para vocês verem como são presentes em nós. A primeira foi quando eu comecei em 2008, realmente a começar nas palestras, né? Porque estamos aqui que somos melhores, orem por nós, precisamos bastante, estamos no mesmo barco. Mas quando eu comecei com o convite do professor Humberto, nos domingos, tremendo, todinho, né? Eu tremo, até o pessoal da Humberto, eu tremo, mas uma quinta-feira eu estive aqui em socorro de um amigo meu que estava precisando vir. Na quinta-feira lotado, eu falei, nossa, eu qualquer dia será que vou sentar ali para poder falar? Vejam o que aconteceu, olha o ouvido. E eu sentado bem ali, eu falei, não, Vlad, ainda vou sentar em 2009, né? Quem sabe eu sentar ali na quinta-feira, numa quinta-feira. Depois que eu falo isso, começou a vir os pensamentos de mim, de ideias. E o filho, prepare-se. Eu, não. E aí, eram 8 horas, 20 horas, a hora que começa a palestra na quinta, e o palestrante faltou. Deu 8h05, 8h10, e as ideias começando a se formar. E eu começando a ficar suado.
E eu começando a dizer, estava brincando. Não leve tão a sério, pelo amor de Deus. E o professor Adalberto, que presidia, começou, deu 8h15, ele falando, ele abriu, que alguém aqui queira falar. E aí a primeira chamada veio: filho, levante o braço. E eu falei, não, juro que eu perdi a fé por várias palmas. Eu falei, não é possível, isso é tempo, não, pelo amor de Deus, me preparar. Só que já estava vindo as ideias, e eu não levantei o braço não. E meu amigo olhava para mim, você está passando bem? Eu não sei, mas eu... E aí o professor Alberto de novo, alguém quer vir aqui para falar? E a voz de novo, filho, levante a mão. E as ideias já prontas na cabeça. E eu não fui. E a terceira vez o professor Alberto aqui já, poxa, alguém levanta, pode vir aqui. E a terceira vez, agora filho, levante sua mão. E aí eu só fiz a unhazinha assim. Mas o professor Adalberto, eu sei que ele tinha uma catarata, mas eu não sabia que ele viu longe. Ele estava lá atrás dele, ele viu longe. Aí viu a unha, ele venha para cá. Eu não acreditava no amparo que veio da espiritualidade, com as ideias que veio sobre o tema, na hora. Larissa estava na época que estava de maquena. Mas ela lembra desse dia. E comecei a falar, poxa, foi desse jeito, me atropelado que veio aqui para frente. Não brinquem, por favor. Eles estão atentos nisso, para o aprendizado. E a outra, tem um tempo ainda, de alerta, de puxar para real, bem firme, que me marcou bastante. Foi lá em Salvador, no encontro com o Divaldo. Há uns 2, 3 anos atrás, que quando eu estava lá, ele foi fazer uma mentalização em grupo todo. A Lília estava ao meu lado. Quando eu estava lá, ele fez a mentalização toda. E eu, com meu orgulho velho, né, falei, nossa, vamos fazer a mentalização de cachorro, vai ficar beleza, né? Maravilha. E aí Divaldo começou a fazer cenários, e a gente, 20 minutos ali, 25, concentrado, mergulhando, me traumatizou, me marcou, que eu lembro os cenários todinho que ele falou, o caminho, vai, caminha primeiro no lago. E aí, chegou no lago, você está tomando banho ou não? E aí o outro caminho, você está caminhando, você encontrou uma chave, você pega a chave ou não? E eu fui mentalizando, fazendo meu gesto e tal. E aí você vai caminhando, você encontrou uma pedra, um obstáculo. Como é esse obstáculo? Aí me veio à minha mente o obstáculo. Você está passando por ele ou não? Aí no final era numa caverna, né? Que a gente entrava e você adentra, está com medo de entrar nessa caverna? Ou você vai se manter por fora? Eu fui. Quando adentrei, no meu caso, e ele pede, encontra-se o mentor, visualize agora, e foi emocionante. Eu falei, nossa, orgulho beijo, fiz o caminho 10, né? Beleza. Quando acabou a mentalização, Divaldo começou a falar e explicar o que significava cada cenário. Todos os errados eram meus. Todos. 100% extraviado. Completamente. Desequilíbrio em vários campos, entendeu? Com tudo. E eu fiquei chocado. Por isso que eu digo, orem por quem está aqui. Se não somos iguais, somos piores. E eu fiquei, mas como? Ele estava, foi branco. Nani que estava do meu lado. Eu falei, você está bem? Eu lembro direitinho, mergulhou no rio. Quem mergulhou está trabalhado no ponto tal.
O obstáculo se imaginou uma rocha, tinha sido uma rocha. Tem muito carro para pegar aí, entendeu? Eu falei, lascou. Achei que ia ter crédito e saí da sala. E aí eu fui preocupado mesmo, não estou mentindo, eu fiquei com orgulho, filho, né? Orgulho, acha? Eu falei, nossa, que pancada, né? E eu fui para minha esposa, estava lá no quarto, falei, nossa, vou dar uma volta. Quando vieram o Rio Horizonte, lindo, né? Que tem lá e tudo, está tendo até agora, acho que é hoje que está tendo. E eu fui caminhar sozinho. E aí nessa caminhada, durante as piscinas, leve uma voz de novo. Filho, você acha que estaria assim ali? Aquela voz foi tão pacificadora, meus caros, porque foi um papo de amigo. Falou, você acha que estaria assim ali, pelo trabalho que faz? Pois vou lhe dizer uma coisa, filho. Entenda-se como um amigo que veio lhe alertar sobre os vários cenários que você caiu e cai muitas vezes, para que não se repita novamente. Então agradeça a Deus pela oportunidade que foi dada a você de ver os seus campos fracos que precisam melhorar. Naquele instante, ele sabe que mudou-se o meu sentimento, mudou-se o sentimento de gratidão e de alegria, porque não estão conosco para alisar a nossa cabeça, não vem, mas estão para nos abraçar por mérito próprio nosso, de nos mostrar o caminho, muitas vezes. Ali eu entendi, naquele instante, como eu fui grato por mostrar minhas falhas, que eu preciso trabalhar para melhorar cada dia. Porque se ficar nas ilusões de elogios, de orgulhos, elogios, a gente não sai do campo, não sai. Aquela vez marcou muito. Então, desejo cada vez mais que cada um, eu e vocês, cada um de nós se conecte cada vez mais com esses nossos mentores.